send nach deinem Wort den Heiligen Geist auf mich. Füll mit Kraft mich aus der Höhe, nach der Völken lieb ich fleh, dass dein Bildnis wirklich in mir zeige sich und ich dir von Tag zu Tag treu und kindlich dienen mag. Send nach deinem Wort den Heiligen Geist auf mich. Send, o Herr, jetzt auf mich. Send, o Herr, jetzt auf mich. Des Heiligen Geistes Kraft, der reine Herzen schafft. Send nach deinem Wort den Heiligen Geist auf mich. In dir will ich bleiben, Herr, für dich wirken mehr und mehr. Wo und wie du führest, freundlich williglich. Gib, dass ich im Leben mein Seelen kann zum Segen sein. Send nach deinem Wort den Heiligen Geist auf mich. Send, o Herr, jetzt auf mich. Send, o Herr, jetzt auf mich. Des Heiligen Geistes Kraft, der reine Herzen schafft. Send nach deinem Wort den Heiligen Geist auf mich. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Bom dia, irmãos e irmãs. Desejamos as boas-vindas a todos, as ricas bênçãos de Deus. Vamos nos levantar para a oração. Fiel Senhor Jesus, também nessa manhã estamos reunidos aqui para trazer a gratidão, para ouvir o que Tu tens a nos dizer. Tu vês todos os nossos corações, cada coração Tu conheces, Senhor Jesus, como nós chegamos aqui. Chegamos com anseio aqui, ou chegamos aqui para criticar. Senhor Jesus, ajuda a mim, ajuda a todos nós que ouçamos a palavra que Tu preparaste para nós hoje. Assim como ontem à noite Tu falaste conosco. Foi uma bênção, uma plenitude. Eu te agradeço por Tua fidelidade e graça. Conceda-nos agora graça para a honra do Teu nome. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino número 12. Número 12, quando a paz com Deus atravessa minha alma. Quando a paz com Deus atravessa a minha alma, mesmo que tormentas ameacem de longe, o meu coração na fé canta a todo tempo. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Quando Satanás me persegue e me amedronta, assim brilha essa palavra para mim como estrela. O meu Jesus já consumou tudo por mim. Eu sou puro pelo sangue do meu Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. A carga dos meus pecados carregou Jesus
o cordeiro e a arremessou para longe. Ele morreu sim por mim, no madeiro ensanguentado. A minha alma louva e glorifica o Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Então, eu vivo em Cristo, para Cristo somente. A sua palavra é a minha estrela guia. Nele eu tenho paz e redenção de sofrimento. Minha alma está bem-aventurada no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Estou bem no Senhor. Estou bem. Estou bem no Senhor. Amém. Aonde deveríamos estar bem a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo? Ele ainda é o mesmo hoje, não somente ontem ou no futuro, mas hoje, nesta manhã. Enquanto ouvimos a sua palavra, nós podemos vivenciar e Deus nos conceda a graça para isso. Vamos ainda como segundo hino cantar o hino número 32, Mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti, número 32. Mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Mesmo que aqui a preocupação me oprima, me ameace, mesmo assim, apesar da cruz e sofrimento, ou a cruz seja a solução, ou a solução para mim seja mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Também, como a Jacó me leva através da noite para que encontre o descanso, e se eu encontrar somente uma pedra para descanso, o meu anseio aqui é sempre mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Se o caminho estreito para cima é bem íngreme, mesmo assim, guia para o céu, para a nossa salvação. Anjos tão brilhantes e belos já acenam das alturas bem-aventuradas. Mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. E então, se a noite passou e
Então brilha o sol. Eu me consagro novamente a Ti, diante do Teu trono. Eu edifico o meu Betel a Ti e regozijo com alegria aqui. Mais próximo, meu Deus, de Ti. Mais próximo de Ti. Se estiver o Teu caminho aqui totalmente encoberto, se o único desejo me seja cumprido mais próximo de Ti, quando se encerrar a minha peregrinação, então irei com alegria para cima, mais próximo, meu Deus, de Ti, mais próximo de Ti. Mais próximo, meu Deus, de Ti, mais próximo de Ti. Está escrito: aproximai-vos a Deus, então Ele se aproximará de vós. E assim também deve ser, nós queremos nos aproximar dEle. E como isso pode acontecer? Só pode acontecer na Sua Palavra. Deus está na Sua Palavra. Nós queremos nos aproximar dEle, queremos receber a Palavra, porque a Palavra é a semente que caiu em nossos corações e o Espírito Santo trouxe a vida, a Palavra se tornou carne em nós. Deus se revelou à humanidade em Jesus Cristo, o único lugar de encontro, e nós podemos ser gratos e alegres que pudemos conhecê-lo. Queremos hoje também passar saudações de diversos irmãos que nos comissionaram. Temos saudações do irmão Etienne Ginton, a todos nós. Também saudações do irmão Giovanni da Sicília. E alguns outros irmãos e irmãs também nos deixam saudar. Irmã Doroteia, que ainda se coloca a oração. Ontem tivemos visita de Kinshasa, de um irmão servidor. Não se fez reconhecer aqui, pelo menos não a nós, senão poderíamos tê-lo chamado. Ele deixa também saudar a congregação. Hoje já é o seu voo de retorno, não pode estar no nosso meio. O Senhor conhece os seus e nós recebemos todas as saudações com prazer e passamos adiante. Isso mostra a união dos filhos de Deus nesse tempo. A Ele seja o louvor e a gratidão por tudo. Nós ontem ouvimos palavras sérias da Escritura, coisas que foram tocadas, que também ouvimos muito nas últimas semanas, e eu tenho que dizer sinceramente, isso me fala realmente bastante, e para mim é como uma autoaprovação no lugar, e ao mesmo tempo o buscar na Palavra de Deus, como estamos diante do Senhor, como estamos individualmente diante do Senhor, também nas tarefas que assumimos e também se alegramos especialmente se uma palavra assim, como ontem finalmente foi mencionada, de 2 Timóteo, capítulo 2, e eu gostaria de, para a introdução, de repartir conosco, também em ligação com aquilo que ouvimos ontem, e também já fala a mim, quando o irmão Helmut aqui disse há pouco, não somente aquilo que Deus fez, aquilo que Ele fará, isso também nós ouvimos na proclamação,
mas aquilo que é hoje, aceitar isso, receber e agradecer ao Senhor por isso. E nós somos de fato gratos e alegres por podermos ter essa maravilhosa palavra, a palavra que nos foi dada, e possamos passar adiante na convicção que Ele chega ao seu direito na sua congregação. Cada um tem uma tarefa e nós queremos especialmente estar nas promessas que o Senhor nos deu para que Ele possa cumpri-las. Vamos ler de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 1. 2 Timóteo 2, capítulo 1, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Louvor e gratidão. Isso nós ouvimos ontem. Nós podemos ser testemunhos disso, que nos nossos dias também se cumpriu assim. Versículo 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará o entendimento em tudo. Louvor e gratidão, que podemos confiar nisso. Que o Senhor também ainda é atuante hoje. Todos são guiados pelo Espírito, são filhos e filhas de Deus. Assim está escrito, e também nós podemos assumir para nós, se estamos em ligação com Ele, que em todos os casos recebemos o entendimento correto. E o irmão Christopher ainda no resumo disse, e aqui, olhando no versículo 2 mais uma vez, confia aquilo que ouviste em muitas testemunhas a homens fiéis que serão capacitados também para ensinarem a outros. Então, meus pensamentos vão diretamente a Mateus 24, para nossas palavras conhecidas que ouvimos já muitas vezes e lemos. E nós podemos reconhecer nisso, se Paulo, dessa forma, ele agiu, e como em Mateus 24, versículo 45 a 47, olhamos que a forma como ele agiu não mudou. Mas sabemos precisamente quem em Mateus 24, 45 até 47 foi pensado, quem recebeu essa comissão. Nós conhecemos as escrituras, Mateus 24, versículo 45 até 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o alimento? Louvor e gratidão. Aqui está um ponto de interrogação. Deus deu a resposta em nosso tempo. Em setembro de 1976, meu servo, eu te chamei de acordo com Mateus 24, 45 até 47. E não ficou somente nisso, que esse único servo, que ele repartiu esse alimento, mas há os serviçais, os cobreiros que podem passar adiante esse alimento, até que o Senhor venha. Isso nós reconhecemos no versículo 46, bem-aventurado tal servo. Nós estamos aqui no alemão, na gramática, fomos abençoados. Se no versículo 45
ouvimos do servo, e aqui no versículo 46, um tal servo. Então reconhecemos que aquilo que Deus quis dar nesse tempo não ficou num só lugar, mas que foi passado, mas pode ser passado adiante. Bem-aventurado tal servo a quem o seu Senhor, quando retornar, achar assim, ou quando vier, achar assim fazendo. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Louvor e gratidão. Também, isso ouvimos ontem à noite, de passar adiante a mesma palavra. E nisso podemos reconhecer quem vem com a mesma palavra e quem pode dar de fato o testemunho correto. E isso nós encontramos em Lucas capítulo 1. Aqui trata-se quem pode ser os verdadeiros testemunhos de um ministério. Somente o segundo versículo, Lucas 1, versículo 2. Segundo os homens nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Amém. Testemunhas oculares e ministros, os serviçais da palavra. Assim podemos reconhecer se alguém vem, se alguém fala, e foi uma testemunha ocular, e a mesma palavra traz, que Deus revelou nesse tempo. Eu sou muito grato ao Senhor por aquilo que ouvimos ontem. Mesmo se não foi lida a passagem diretamente, essa palavra de 2 Timóteo, capítulo 2. Ó, que seja assim, que o Senhor, nesse tempo, nos possa dar sensores para que possamos discernir as coisas e possamos segurar firme naquilo que ouvimos, o que o Senhor nos concedeu. E se aqui voltamos para 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, versículo 8. Após Paulo ter dado Timóteo, confiado essas coisas a ele, ele diz aqui no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ou mantém firme na sua memória Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, descendente de Davi, segundo a minha mensagem de salvação. Louvor e gratidão. Ele, o crucificado, ele, o ressurreto, a ele nós olhamos. Ele veio dentre nós, nós recebemos a vida divina. E aqui Paulo diz também a Timóteo, mantém na memória Jesus Cristo firme. Não queremos passar ao largo dele sem atenção, e quando vemos tudo que acontece ao nosso redor. Versículo 9. Pelo qual sofro a ponto de ser preso em correntes como malfeitor, mas a palavra de Deus não está em correntes. Amém. Aleluia. Por isso suporto tudo por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Louvor e gratidão. Nós somos pessoas esquecidas e fracas. Podem acontecer certas coisas na nossa vida, onde constatamos, fui aqui fiel, foi isso de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos alegrar se o Espírito ainda nos exorta, nos fala, e constatamos isso na nossa vida. Então podemos aqui
nos colocar diante do versículo 3. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. É tempo da graça. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque Paulo diz aqui, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que nos acontece se chegamos a Ele, se somos seus filhos e chamamos o seu nome, Ele está lá para nos ajudar. O justo cai 7 vezes, assim lemos, mas se levanta. A Ele seja louvor e gratidão, que em tudo, em todas as perspectivas, em todas as questões, seja na nossa vida pessoal, seja na vida da congregação, seja no lidar com terceiros ou quem quer que seja, que há graça, que há tempo de nos provar. A Ele seja o louvor, a gratidão trazidos, que Ele nos trará ao alvo. Se somos fiéis, Ele mesmo assim permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nós temos um Deus vivo, ao qual nós podemos vir nesse tempo. E nós podemos falar com Ele, e Ele nos responde. Ele nos responde por aquilo que Ele tem a dizer por meio da sua palavra. E sua palavra é a verdade. E a verdade nós queremos carregar adiante em nós até que passemos do crer para o ver. A Ele seja o louvor e a gratidão trazidos. Que o Senhor também abençoe essas palavras no nosso coração. Vamos levantar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, gratidão a Ti por Tua fidelidade e graça, que podemos estar reunidos aqui hoje, Senhor, nesse lugar de adoração para Ti. Agradecemos que Tu falas aos Teus filhos através da Tua palavra, uma palavra que foi revelada nesse tempo, Senhor, que foi carregada a todo mundo. Nós te agradecemos hoje por todos os irmãos mundialmente, Senhor, que em suas congregações fazem o seu ministério, Senhor. Fortifica-o, Senhor. Deixa-nos, Senhor, estar ligados assim no amor de Cristo, para que Tu chegues ao Teu direito no nosso tempo, Senhor. E nós te pedimos, assim como ontem nós ouvimos, aonde falta ainda, Senhor, então queremos interceder uns pelos outros, Senhor, porque sabemos, contigo está ainda a graça. Nossa comissão não é julgar, Senhor, Tu nos desse a capacidade de julgar tudo de acordo com a palavra, não para condenar, mas com longanimidade, amor e paciência, Senhor, colocar as coisas no castiçal, trazer de volta a Tua palavra e ver como tudo se comporta. Nós agradecemos por Tua fidelidade, nós agradecemos por Tua graça, abençoa-nos juntos. Tu sabes quem hoje, por que motivo está aqui, Senhor. Tu vê o anseio dos corações, Tu vê em cada coração, Senhor, e Tu pode revelar os pensamentos dos corações quando ouvimos a Tua palavra. E se é assim, Senhor, então não queremos recuar, mas sim queremos Te agradecer que Tu ainda falas conosco e abrir ainda adiante os nossos corações para que Tu possa plenamente chegar ao Teu direito na nossa vida, Senhor, para que possamos dizer, Senhor, esta hora foi novamente uma hora da preparação. A Ti seja o louvor e a gratidão trazida por tudo, agora e eternamente. Aleluia. Amém. Nós também nessa manhã damos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor e desejamos uns aos outros as ricas bênçãos de Deus. E apenas uma breve orientação. Nesse local não se defende uma direção de fé, mas trata-se aqui da proclamação da palavra de Deus, tal como está escrita na Santa Escritura, sem que interpretemos ou expliquemos, mas simplesmente crendo de coração no que nela está escrito. Nós estamos na convicção de que céu e a terra passarão, também todas as interpretações passarão, todas as opiniões humanas passarão, tudo passará, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E quem acolheu a palavra de Deus em si mesmo permanecerá com a palavra eternamente.
Há tantas coisas que nos movem. Aqui também é falado sobre os desenvolvimentos espirituais do nosso tempo. De vez em quando é dito algo. Afinal, acontecem tantas coisas no mundo. De vez em quando ouvimos falar disso. O irmão Schmidt mencionou brevemente. E é isso que eu gostaria de me referir hoje. Ao movimento carismático, movimento pentecostal, diversos movimentos que também nos nossos dias particularmente são conhecidos e também têm grande adesão. Gostaríamos também de analisar biblicamente as coisas que acontecem agora, ordená-las e pedir a Deus por graça que tudo corra bem. Eu participei de vivenciei todas as reuniões na Áustria e preciso dizer logo de início, eu me alegrei muito por ter sido cantado em línguas. Talvez vocês não consigam aceitar isso totalmente no momento, mas eu me senti bem. Eu me senti muito, muito bem. E temos que nos deixar corrigir um pouco. Precisamos nos tornar mais livres. Precisamos nos abrir mais e dar mais espaço ao Espírito de Deus. Foi revigorante quando grandes multidões cantaram também outras línguas para o Senhor, melodias maravilhosas. Eu levantei minhas mãos, cantei no Espírito em outra língua. Eu fiz isso. O Espírito vem de Deus. Simplesmente temos que saber, o que vem de Deus tem que ser aceito. Não importa onde e quando venha. Se o ensinamento que é trazido lá é de Deus, é uma questão totalmente diferente. Se a prática é de Deus, é uma questão totalmente diferente. Portanto, é preciso realmente discernir essas coisas. O Espírito de Deus, ele age, afinal, pela última vez em toda a terra. E agora que os filhos de Deus precisam ser chamados de todas as línguas, povos e nações, de todas as igrejas livres, de todas as congregações e comunidades, então eu pergunto a vocês como isso deve acontecer? Simplesmente tem que haver um caminho de Deus e ele existe. Deus tem caminhos e meios. Ele chama para fora. Antes de entrarmos na contemplação da palavra, que sempre fazemos aqui nesse local, e vocês sabem, eu também, nesse último tratado, me referi a isso, que ainda há muita mistura no movimento carismático, mas, de alguma forma, bem no final, ocorrerá uma separação muito clara, pois Deus não quer essa mistura, mas antes de mais nada, ela está presente e depois vem a separação. Então se torna revelado quem foi eleito por Deus e quem não. A propósito, esse tratado teve novamente uma ótima recepção e vocês podem levá-lo em grande quantidade e distribuí-los, pois por meio dele Deus pode falar às pessoas. Eu tenho aqui um livro do qual gostaria de ler algo, como já mencionei há pouco, para dar um pouco de orientação. O título desse livro, de 270 páginas, é Brincando com Fogo. Aqui é falado, muitas coisas são mencionadas, Branham, Hicks, Zeiss. Fala-se, na verdade, de um panorama do desenvolvimento da história da igreja desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente. E isso se estende até os tempos modernos, o que está então acontecendo no Vaticano, um movimento carismático no Vaticano. E eu vou ler para vocês logo em breve uma profecia que também foi proferida na Basílica de São Pedro, no Vaticano. E vocês ficarão surpresos com que maneira as coisas estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo,
É importante ressaltar que Deus está apenas dando o primeiro passo para continuar a agir por meio do seu Espírito em todos os lugares, a fim de colocar novamente em destaque o retorno do Senhor e o que é importante, colocar a luz do castiçal. E eu creio que com a mensagem divina teremos finalmente a tarefa de poder transmitir o chamado divino em todos esses movimentos de forma interconfessional. Na página 67 está escrito: após a Segunda Guerra Mundial, as disputas com o movimento pentecostal chegaram a um fim provisório. Eu vou pular algumas linhas. Assim, com exceção de alguns evangelistas de cura, como Tommy Hicks, William Branham e Hermann Zeiss, os anos evangélicos do pós-guerra permaneceram em grande parte intocados, e assim vai adiante. Só queria mencionar que na história da igreja muitas coisas são conhecidas. Até mesmo Clifford é conhecido, o irmão Frank é conhecido, outros são conhecidos, talvez melhor e mais do que gostaríamos. Na página 71 está, do ano de 1964, David Duplessis participou em 1964 a convite do Vaticano, do Segundo Concílio Vaticano em Roma. Depois o texto continua falando da Basílica de São Pedro e do que foi dito e feito lá. E o Papa da época encerrou seu discurso na presença de todos esses carismáticos da seguinte forma: e, de acordo com o ensinamento do mesmo apóstolo, celebrai a Eucaristia com fidelidade, frequência e dignidade. Esse é o caminho que o Senhor escolheu para que tenhamos a sua vida em nós. Da mesma forma, aproxime-se com confiança do sacramento da reconciliação. Esses sacramentos são sinais da graça que nos é concedida por Deus através da necessária mediação da igreja. E agora vai aí. Amados filhos e filhas, com a ajuda do Senhor, pela intercessão de Maria, a mãe da igreja, em comunhão de fé, de vida e de apostolado com o vosso pastor, estáis protegidos de todo erro. E assim, à vossa maneira, contribuireis para a renovação da igreja. Jesus é o Senhor, aleluia. Vocês percebem? Eu quase teria usado uma palavra feia, a terrível mistura. A terrível mistura. E agora, trata-se de examinar as Escrituras dia após dia, como está escrito em Atos 17, sobre os de Bereia. Eles examinavam dia após dia as Santas Escrituras para ver se as coisas eram assim. Mas agora vem a profecia, logo após o então Papa Paulo VI ter dito isso assim. Durante essa celebração, na Basílica de São Pedro, foi proferida a seguinte profecia, eu vou lê-la. Eu te fortaleci com o meu poder, eu quero renovar a minha igreja, quero conduzir o meu povo a uma nova unidade. Eu exorto-te, afasta-te dos prazeres inúteis, dedica-me tempo, desejo transformar profundamente a vossa vida, olhai para mim. Uma profecia como essa poderia ter ocorrido em qualquer igreja pentecostal, não é verdade? Sim, claro. Eu continuo a ler. Ainda estou presente na minha igreja, um novo chamado é dirigido a vocês. Estou formando novamente um exército de testemunhas. Isso não soa bem? E reúno o meu povo, a minha força repousa sobre ele, eles seguirão o meu pastor eleito, não se afaste de mim, deixe-se atravessar por mim, experimente a minha vida, o meu espírito, a minha força, eu quero libertar o mundo, já comecei a renovar a minha igreja,
eu quero conduzir o mundo à liberdade. Uma profecia no Vaticano, em 1964, na presença de David du Plessis, de quem eu mesmo ainda tenho uma carta, que chegou na época da África do Sul para os Estados Unidos e que ficou muito impressionado com o ministério do irmão Branham. E nós, em 1964, eu gostaria de pedir e perguntar quem se lembra quando John McTernan, vindo de Roma, pregou aqui conosco em Krefeld. Quem se lembra disso? Irmão Russ, irmã Illing, irmão Schmidt, são alguns. E quem se lembra de que eu fui então de carro até Roma e que tivemos lá reuniões nas quais estavam presentes o du Plessis, bispo Stanley e muitos outros, e em seguida eles entraram no Vaticano para apresentar lá a sua petição. Conheço muitos dos nomes das pessoas aqui, desses senhores mencionados. Eu gostaria de ressaltar duas coisas nesse contexto. Primeiro, que existe uma mistura. Em segundo lugar, que o verdadeiro e o falso estão tão próximos um do outro que somente os eleitos que conhecem a palavra de Deus e a receberam e carregam em si como um bem duradouro reconhecerão pela unção do Espírito Santo o que é verdadeiro, o que está certo e o que não está. É muito, muito importante que nós sigamos essas coisas. Vocês conseguem imaginar que, de fato, nesse tempo, nesta geração, em todas as igrejas e igrejas livres, nas igrejas que antes estavam completamente mortas, episcopais, anglicanas, sejam elas quais forem, na igreja luterana, em todos os lugares, agora se fala em línguas, canta-se em línguas, ora-se pelos enfermos, tudo é feito. Eu repito, há uma mistura muito grave até os dias de hoje. Mas o Espírito de Deus está, de fato, fazendo com que as verdades bíblicas cheguem cada vez mais ao público mundial e que as pessoas não tomem conhecimento delas apenas em um ciclo mais restrito, que recebeu absolutamente nenhuma atenção, mas que essas coisas sejam conhecidas amplamente em público, em toda a sociedade. Aqui, na página 116, há simplesmente uma palavra muito marcante, uma frase de um homem que diz o seguinte: sinais e milagres são o cartão de visita do reino de Deus e não estão limitados à época de Jesus e dos apóstolos. A prática concreta das obras de Cristo, incluindo sinais e milagres, deve ser parte integrante da vida cristã normal. Está escrito nesse livro, aqui na página 116. Meus amados, queremos observar o seguinte: por mais que haja a mistura, a confusão, que tenhamos a graça de pedir a Deus que nos dê mais do que todos os outros têm. Compreendemos isso? Nós cremos em sinais e milagres, mas sinais e milagres acontecerão em toda parte. Sobre o falso profeta, está no singular, sobre o falso profeta, que ele fará milagres, chegando até fazer cair fogo do céu. Assim está escrito. Devemos então nos surpreender se essa coisa for levada a todas as igrejas livres? Não, tem que ser assim. Mas os eleitos saberão discernir entre o falso profeta, e como lemos há pouco, que Maria é a protetora da igreja, assim por diante, conforme é ensinado lá.
que possamos discernir entre o falso profeta e o verdadeiro profeta, entre o autêntico e o falso, e agradecer a Deus por Ele ter cuidado que nós, nesses últimos dias, tenhamos uma orientação muito clara com base na palavra de Deus. Não porque alguém, uma pessoa disse algo, mas porque fomos levados de volta à palavra original. Então nós assim recebemos discernimento espiritual. O discernimento espiritual não acontece no vazio, no vácuo, acontece com base na palavra de Deus. Pois de outra forma poderíamos julgar ou poderíamos verificar? No Antigo Testamento, como se pode ler, havia a luz e a justiça, o peitoral de Arão, no qual estavam as 12 pedras correspondentes às tribos de Israel. E se alguém tivesse um sonho ou uma revelação, então tinha que ir ao templo, ele precisava se colocar diante desse peitoral. E se ele relatasse sua revelação e nada brilhasse dessas 12 pedras, então ele podia ir para casa. Então a coisa não era de Deus. Quem já viu falar de luz e justiça? Mostre suas mãos na Bíblia. Sobre o peitoral de Arão, vocês não leram sobre a luz e a justiça? Sim, quem leu o Antigo Testamento, afinal? Isso é muito importante e precisa ser lido. Sobre Saul está escrito, e o Senhor não mais lhe respondia por meio de sonho, nem por meio da luz e da justiça. Vocês não leram isso? Sim, e depois a profecia, só quando houver novamente um sacerdote com a luz e a justiça, é que se poderá comer do Santíssimo. Sim, há passagens bíblicas suficientes no Novo Testamento. O ensinamento dos 12 apóstolos é a luz e a justiça. Todo aquele que crê ter algo de Deus tem que se submeter aos ensinamentos dos 12 apóstolos. E se a luz não brilhar, então a pessoa em questão pode se retirar. Então a coisa não é de Deus. E se alguém dizer Maria é agora a companheira ou a protetora, isso e aquilo, vamos apresentar o ensinamento dos 12 apóstolos e vamos colocar diante dela. Nada brilha, permanece escuro. Por quê? Porque não é de Deus. Portanto, discernimento divino e discernimento dos espíritos e das coisas não pode ser feito por você e por mim de forma particular. O discernimento divino vem pela luz e pela justiça. Se quisermos formular isso com precisão, então a luz deu testemunho que a questão apresentada era correta. E a palavra de Deus é uma luz no nosso caminho. Ela ilumina todas as coisas do que se trata. Ilumina o que é certo e o que é errado. E nessa luz de Deus, na luz da palavra, vemos e reconhecemos tudo e passamos a compreender de que maneira, agora, no tempo do fim, e esse realmente é um tempo muito crítico, a hora da aprovação, a hora da tentação chegou sobre toda a terra. A orientação divina, com base na palavra de Deus, é a ordem da hora. Quem não se orienta na palavra de Deus e não absorve seriamente em si as instruções e verdades escritas, simplesmente não terá uma visão clara, muito menos será capaz de discernir do que se trata realmente. Então, devemos também observar o seguinte: em todos os tempos, sempre houve uma certa mistura. Quando Israel saiu do Egito, assim está na Bíblia, 600 mil homens,
sem contar mulheres e crianças. E logo em seguida está escrito, e uma grande multidão de gente comum saiu com eles. Havia aqueles que, de acordo com a promessa divina, com razão, haviam saído, partiram, e havia também, quem sabe quantos, que simplesmente se juntaram a eles. Portanto, não se deve julgar a questão, mas pedir a Deus que Ele faça justiça e que aqueles que são realmente sua propriedade, que acolheram a sua palavra em si, que são vivificados pelo seu Espírito, que são conduzidos cada vez mais profundamente nas Santas Escrituras. Pois assim, lemos na palavra, na carta aos Romanos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, agora temos que discernir, por favor, não julgar nem condenar, muito menos condenar, mas simplesmente compreender. É o último agir de Deus, e o sol brilha sobre justos e injustos. A chuva cai sobre maus e bons. Tudo o que está no campo da terra é regado com chuva espiritual. Mas então vem, pelos seus frutos os reconhecereis. Não se colhem figos dos espinhos, nem dos abrolhos. Então percebe-se o que realmente há na pessoa, que tipo de vida o anima e se manifesta por meio dele. A vida divina sempre guia a palavra viva, de volta à palavra viva, pois Jesus disse, as palavras que eu vos falei são espírito e são vida. Para concluir apenas sobre essa primeira área, eu gostaria de dizer, eu e isso, o irmão Schmidt e outros que estavam lá testemunharam nas reuniões carismáticas, eu consigo me integrar muito bem em tudo, desde que me seja dada a oportunidade de, em seguida, poder dizer o que tem que ser dito em nome do Senhor. O contexto externo não me incomoda nem um pouco. Eu vejo o valor das almas preciosas que têm fome e sede de justiça. E se trata dessas almas que o nosso Senhor resgatou com o seu precioso e santo sangue. Eu desejaria muito que me convidassem diretamente para um congresso internacional. Eu gostaria muito de aceitar, então, esse convite. Vamos dar uma olhada dentro das Escrituras, apenas mais algumas passagens. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. Uma comparação para os nossos dias. Deus, Ele realiza a eleição, a saída, Ele abençoa. E cremos que estamos realmente prestes a viver um êxodo, uma saída, qual seja a saída da noiva de Jesus Cristo desta terra e a entrada na glória. Eu creio que esse tempo está muito próximo. Quanto tempo ainda vai demorar, porém, ninguém sabe dizer. Mesmo quem quisesse, não poderia. Deus dispôs as coisas de tal forma que ninguém, nem mesmo os anjos, tem conhecimento disso, graças a Ele por isso. Portanto, vamos vigiar e orar, justamente porque não sabemos quando nosso Senhor virá para nos levar para o lar, para que estejamos sempre prontos para encontrá-lo. Talvez eu possa pedir, antes de ler as palavras das Escrituras, que nos levantemos mais uma vez para a oração. Pai Celestial, de todo coração, eu te agradeço por esse dia que tu fizeste. Meu Deus, tu nos concede visão geral e orientação por meio da tua palavra, ó Senhor. Nós te agradecemos especialmente pela revelação profética que tu nos concedeste nesses dias, para que com
base na Tua Palavra e pelo Teu Espírito, possamos discernir claramente do que se trata. Amado Senhor, que Tu possas agir mais uma vez por meio do Teu Espírito, sim, alcance todas as nações, todas as denominações, ó Senhor, para que possamos assim clamar pelo Teu povo, a multidão comprada pelo sangue. Senhor, deixa-nos ter a parte que nos foi destinada por Ti, a saber, fazer o chamado, que com clamar ao som de trombetas, clamar aquilo que Tu tens a dizer. Tudo seja confiado a Ti, ó Senhor. Nós pedimos-Te agora que esteja durante essa parte do nosso culto conosco, estejas presente, ó Senhor, que Tu possas perdoar tudo, tire todas as preocupações, todas as aflições, tudo que nos oprime, e onde ainda houver mal-entendidos, onde ainda falta clareza, ó Senhor, concede-nos graça em todas as coisas. Senhor, na Tua presença nos sentimos bem. Sejas Tu louvado e sejas Tu altamente exaltado. Lava-nos no Teu precioso sangue. Dá-nos novamente acesso a Ti, ao Teu trono da graça. A verdadeira comunhão contigo pelo Espírito Santo, para que possamos Te adorar no Espírito e na verdade. Amado Senhor, nós estamos aqui reunidos internacionalmente e todos nós somos peregrinos na terra. Nossa cidadania está nos céus. Aleluia! Tu voltarás em breve para buscar a multidão comprada pelo sangue. Deixa-nos ter parte no chamado para fora, na preparação, no aperfeiçoamento. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te gloriamos, nós Te adoramos. Aleluia! Aleluia! Seja a Ti, ao Deus vivo, agora e eternamente. Aleluia! Abençoa conosco todo o Teu povo que Te adora. Amado Senhor, e mais uma vez Te dizemos, se Tu puderes nos usar para levar adiante a última mensagem, então abre as portas, ó Senhor, e abre os corações, para que a Tua palavra possa correr e Tu possas chegar ao Teu direito e Teu objetivo, e a consumação possa ser realizada. A Ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja trazido tudo, no nome de Jesus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos de Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 14. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14. Lembra-te bem ao Senhor teu Deus. Pertencem os céus, sim, os céus dos céus, e a terra, e tudo o que nela há. E, no entanto, o Senhor se voltou com amor apenas para os teus pais e escolheu a vós, seus descendentes, dentre todos os povos, como ficou evidente nesse dia. Assim, circuncidem o prepúcio de seus corações e não sejam mais obstinados ou com dureza, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o grande, todo-poderoso e temível Deus, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. Uma palavra maravilhosa. Deus chamou toda a criação à existência. Ele é responsável por tudo o que tem vida, por tudo, sequer, sem exceção. Quando se trata de eleição, então nós vemos em Abraão
passando por Isaac e Jacó, depois os 12 patriarcas ou antepassados, ou precisamente esses 12 homens dos quais surgiram as 12 tribos de Israel. Deus tomou uma decisão. Ele queria estabelecer uma aliança especial. Ele queria um povo que se reconhecesse a Ele, um povo a quem Ele pudesse se reconhecer, um povo a quem Ele pudesse revelar, que levasse o seu testemunho, que assumisse tarefas na história da salvação. E o que viria a acontecer no Novo Testamento já havia sido anunciado no Antigo Testamento aos profetas e aos patriarcas. Pensemos no sacrifício de Isaac, que teve que carregar a sua própria lenha, sobre o qual ele foi então deitado e sacrificado. Assim, Cristo, o Filho de Deus, carregou a sua cruz, na qual ele foi pregado. Encontramos em todo o Antigo Testamento, sejam em figuras simbólicas, seja em profecias, seja em símbolos, encontramos em todo o Antigo Testamento como um fio condutor vermelho que se estende por ele até que se tornou realidade em Jesus Cristo, na celebração da aliança do Novo Testamento. Aqui nos é dito: lembre-se bem, ao Senhor, seu Deus, pertence o céu, e mais precisamente o céu mais íntimo. Tudo lhe pertence, até o trono em que ele se assenta, tudo lhe pertence. A terra e tudo o que nela há. E agora vem a justificativa. E, no entanto, o Senhor voltou-se com amor apenas para os teus pais e vos elegeu, os descendentes deles, dentre todos os povos, como ficou evidente nesse dia. A eleição é um dos ensinamentos bíblicos que poucos compreendem, mas que é muito apreciado pelos eleitos. Uma pessoa que tenha firmado sua eleição, como também está escrito nas Santas Escrituras, e como diz Paulo, destinado à fé dos eleitos de Deus. Existem, portanto, chamados e eleitos. Aqui, no Antigo Testamento, nos é passado diante dos olhos o que significa a eleição. Havia muitos povos. Um povo foi eleito. Havia muitos homens. Um homem chamado Abraão foi eleito. Eleição significa Deus escolhe, tira um aqui, outro ali, mas daqueles que ele tira para fora, deles ele sabe que crerão nele e o seguirão com obediência. Quando ele disse a Abraão: pegue seu único filho, aquele que você ama, e sacrifique-o no monte que eu lhe mostrarei. Então Deus já sabia, antes mesmo de chamar Abraão, que esse homem obedeceria ao que lhe fosse dito. Da mesma forma acontece até os dias de hoje. Deus nos elegeu para reconhecê-lo, para reconhecer a sua vontade, o seu plano, a sua palavra, e nos destinou a fazer o que ele nos ordenou, ou seja, nos tornarmos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eu gostaria de continuar a ler de Deuteronômio capítulo 12, também muito conhecido por todos nós. Deuteronômio capítulo 12, versículos 4 até 5. Deuteronômio 12, 4 e 5. Com o Senhor,
vosso Deus, não deveis agir assim. Entre parênteses, como fazem os outros povos com os seus deuses. Pelo contrário, deveis procurar e ir para o único lugar que o Senhor, vosso Deus, escolherá de entre todas as vossas tribos, para ali estabelecer o seu nome e fixar a sua morada. A isto escolhereis e devereis ir para lá. A eleição abrange tudo, que Deus revela o seu nome, que Ele determina o lugar, que Ele reúne o seu povo lá onde Ele mesmo está, lá onde Ele tomou morada. Nós podemos examinar todo o Antigo Testamento. Deus havia dito: eu habitarei no meio de vós e andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O povo de Deus não foi abandonado, deixado de lado. Deus tomou morada aqui na terra, nos corações daqueles que vivenciaram a sua eleição. A eles, Ele revelou a sua palavra e o seu nome pela graça. No Antigo Testamento, lemos durante o tempo de Moisés, repetidamente, como o Senhor descia na coluna de nuvem e de fogo sobre a tenda da revelação para ali falar com Moisés. Eu creio nisso. Eu não creio que a Bíblia nos relate coisas que não aconteceram. Eu creio que Deus nos deixou testemunhos verdadeiros em sua palavra. Eu creio que tudo aconteceu exatamente assim como nos é relatado. Não tenho motivo para colocar em dúvida o que Deus fez ou o que Ele nos deixou relatar. Se está escrito que a água jorrou da rocha que Moisés golpeou com a vara, então eu creio nisso de todo o coração. E se ainda está escrito em 1 Coríntios 10 que essa rocha era Cristo, de quem o povo de Israel bebeu, então eu creio nisso também de todo o coração e de toda a alma. Dele jorra a vida. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, Ele é o local central da revelação do Deus vivo. E o Jahvé do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. O mesmo Senhor, o mesmo Rei, o mesmo Eu Sou. Também sobre isso grandes teólogos escreveram, somente não tiveram revelação para ver e descrever tudo isso da perspectiva divina. Eu gostaria de ler de Josué 3, versículos 9 a 13. Josué, capítulo 3, versículos 9 a 13. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam as palavras de Deus, do Senhor, o seu Deus. E então Josué proferiu o seguinte discurso: nisto reconhecereis que um Deus vivo está no meio de vós. Eu vou então pular o restante do versículo e continuar a leitura a partir do versículo 11. Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós pelo Jordão. Escolhei, pois, 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca de Deus, o Senhor de toda a terra, mergulharem nas águas do Jordão, as águas do Jordão, isto é, as águas que descem de cima, serão de repente separadas das demais águas e ficarão
separadas como uma única barragem. Assim Deus falou, e assim aconteceu. Vocês podem dizer amém? Onde está o amém? A concordância interior do agir divino. Aqui não havia mais coluna de fogo, nem coluna de nuvem. O que havia aqui? A palavra revelada por Deus encontrava-se na arca da aliança. E esses homens de Deus naquele tempo, eles não eram profetas. Eles não precisavam ser profetas, mas eles tinham a palavra que tinha saído da boca de Deus, a palavra da promessa divina. E essa palavra eles carregavam. E por isso, Deus se reconheceu a eles. Temos uma palavra semelhante no Salmo 114, se me lembro bem. Salmo 114, a partir do versículo 1. Aleluia. Todos aqui poderiam muito bem ter dito aleluia mais uma vez. Precisamos nos tornar mais vivos, creiam em mim. É necessário para que o Espírito de Deus possa agir mais amplamente, mais profundamente. Salmo 114, aleluia. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, do povo de língua estrangeira, então Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. As montanhas saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. Eu creio nisso, porque assim está escrito na Bíblia. O Deus vivo que ordenou todas as coisas, e que pode dar firmeza, Ele pode fazê-la saltar, Ele pode fazê-la se alegrar, pode fazer com que as árvores batam palmas, se assim estiver escrito na Bíblia. Um galho não pode tocar o outro, isso não pode acontecer. Para Deus, todas as coisas são possíveis. No versículo 5 está escrito: o que te aconteceu, ó mar, que fugiste, ó Jordão, que te retiraste? Sim, o que aconteceu, Mar Vermelho? O que te aconteceu, Jordão? Por que te dividiste? Porque as águas ficaram como uma parede. Nós continuamos. Ó montanhas, porque saltastes como carneiros, ó colinas, como cordeiros. O que aconteceu com vocês? O que se passou contigo, mar? O que aconteceu com você, Jordão? Com vocês, montanhas, colinas e árvores de toda a natureza? O que aconteceu com vocês? O que aconteceu? A resposta: treme, ó terra, diante da face do Senhor, diante da face do Deus de Jacó. A rocha se transforma em lagoa, a pedra em fonte jorrante. Amados, nós fazemos bem se nos lembramos repetidamente do agir de Deus. E quando temos pequenas coisas que gostaríamos de levar a Deus em oração, não seria bom se pudéssemos dizer ao Senhor: ó Deus, Tu que dividiste o mar e revelaste a Tua onipotência, Tu não tens hoje o poder de intervir aqui? Quando assim recordamos aquilo que Deus fez, as coisas em que todo o seu poder se manifestou, quando nos passamos isso diante dos olhos, e então dizemos: Senhor, hoje Tu tens o mesmo poder, nós somos hoje portadores da Tua palavra, portadores das promessas divinas que estão escritas na palavra de Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, manifesta-te ao Teu povo que Tu escolheste, para que agora a Tua glória possa se tornar revelada. Não basta apenas ter um culto, ler algumas passagens das Escrituras, cantar alguns hinos
e depois esperar até que soe o amém. Não, nós precisamos nos conscientizar de que fomos reunidos diante da face de Deus para ouvir as palavras vivas de Deus, recém-saídas do trono. E eu ouso afirmar, Deus nos revelou a sua palavra recém-saída do trono por meio do Espírito Santo nesses últimos dias. Nós não estávamos sentados aos pés de Gamaliel. E talvez eu queira formular isso aqui da seguinte maneira: não aos pés de um Paulo ou de um irmão Branham. Ainda hoje estamos sentados aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos ensinados pelo Espírito e guiados em toda a verdade. Somos gratos por todos os servos que Deus enviou, que Ele pôde usar. E eu desejaria que me fosse permitido chorar agora. Mas eu não saberia muitas coisas que sei hoje se Deus não tivesse revelado sua palavra profética. Eu não teria nenhuma mensagem atual para esse dia se não tivesse ouvido o mensageiro e recebido a revelação das conexões na palavra de Deus. E assim, os caminhos de Deus são simplesmente maravilhosos. E é por isso só podemos agradecer e dar a glória ao nosso Senhor. O que foi que aconteceu, Omar? O que foi contigo, Jordão? O que foi para vocês, montanhas, colinas e tudo mais que se encontrava ali? Isso aconteceu por causa do Senhor, que criou o céu e a terra, mas agora havia escolhido um povo. Ele deu a promessa a Abraão, já em Gênesis 15, 13 a 15, depois de 400 anos, tirarei o teu povo da terra estranha e o farei com mão forte. Quando o tempo se cumpriu, o Senhor apareceu a Moisés e o comissionou de fazer o que ele havia planejado. Devo me opor a isso? Não. Se eu conheço a promessa, e aqui está a palavrinha se, no lugar certo, se conhecemos a promessa que Deus deu, então está bem. Se não a conhecemos, então não sabemos aquilo que Deus faz, não sabemos fazer com isso. E é por isso que está a maravilhosa palavra escrita no Antigo Testamento. Tenham coragem, vocês que ouvem nesses dias as palavras da profecia. Quem conhece essa passagem da Escritura? Gostaria de ler talvez 2 ou 3 passagens a esse respeito. De fato, trata-se que tenhamos nesses dias uma orientação verdadeiramente bíblica. Eu vou ler em Ageu, capítulo 1, Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Setiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Zadaque, e todos os que restavam do povo, ouviram a exortação do Senhor, seu Deus, a saber, as palavras do profeta Ageu, que como reconheceram, aleluia, que como reconheceram, havia sido enviado a eles pelo Senhor, seu Deus. Onde lemos a palavra em que o profeta, eu creio que foi Amós, foi até o rei e disse: não aqui, vai-te daqui, pois essa é uma residência real, aqui não tens nada a anunciar. E constatamos o que deveria acontecer, e certamente aconteceu, porque a boca do Senhor assim havia dito. Foi Oséias, creio eu. O que lemos ontem à noite? Amós, exatamente. Muito obrigado. Em todos esses profetas
há passagens maravilhosas que falam do que Deus fez e das consequências associadas a isso, seja aceito ou rejeitado. Eu gostaria também de deixar bem claro que não estamos fazendo nenhuma ameaça e não queremos causar medo ou apreensão a ninguém. E, no entanto, é nossa tarefa, com toda a seriedade, chamar a atenção para que não passemos ao largo, ignoremos aquilo que Deus faz, mas que aceitemos com gratidão. Foi Amós, capítulo 7. Quem não ouviu ontem à noite ou quiser reler, poderá fazê-lo. Aqui, nessa passagem, acabamos de ler que os homens da sua época reconheceram, ou o povo reconheceram, que aquele homem havia sido enviado pelo Senhor para eles. Exatamente isso de que se trata nos nossos dias. E ouçam, mais uma vez, a formulação. Eu vou ler a segunda parte do versículo 12. E todos os que restavam do povo deram ouvidos à exortação do Senhor seu Deus, isto é, as palavras do profeta Ageu, que, como reconheceram, havia sido enviado pelo Senhor, seu Deus, para junto deles. Sobre João Batista está escrito, ele era um homem enviado por Deus. Quantas vezes já dissemos isso? A formulação é simplesmente maravilhosa. Um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus ao povo de Deus para preparar um povo para o Senhor e abrir o caminho, preparar o caminho de Deus a fim de que a glória de Deus se manifestasse. Amados, posso perguntar hoje, nessa pequena reunião, talvez grande para nós, mas muito pequena para outros, posso perguntar, vocês conhecem algum homem de renome, prestígio e reputação nesta geração, de quem se possa realmente dizer, este é um homem enviado por Deus, que batiza com os apóstolos batizavam, ensina como eles ensinavam, a quem a palavra de Deus foi revelada, ou aconteceu que foi realmente enviado por Deus? Não queremos citar nomes, mas nós os conhecemos e também nisso não queremos julgar. O maior evangelista esteve 3 vezes com o Papa e recebeu ali a sua bênção. Kathryn Kuhlman esteve lá e muitos outros estiveram lá, mas havia um homem que também esteve em Roma e naquela tarde deveria dar a entrevista preparada por Blomberg e ele perguntou quais são as formalidades. E então foi dito, nunca vire as costas para ele, aproxime-se dele de frente, afaste dele de frente para trás, e todos os detalhes lhe foram explicados. E ele só disse uma frase, esqueça, simplesmente esqueça, isso bastou. Não assim. E poderia um verdadeiro profeta ir até o falso profeta para receber ali uma bênção? Longe disso. Deus enviou os seus servos cedo e tarde para levar a sua palavra ao seu povo. Aqui nos é relatado como eles reconheceram que foi enviado pelo Senhor seu Deus para eles. Meu coração quase se parte, pois eu sei diante de Deus, com a Bíblia aberta diante de mim, que na nossa geração a história da salvação foi feita e que vivemos pouco antes do retorno do Senhor. Onde estão aqueles que reconhecem o que Deus fez em nossos dias? Sim, que reconheceram o dia, a mensagem e aquilo que Deus está fazendo agora. Para esclarecimento, seja dito aqui, não há uma mensagem de William Branham e outra de Ewald Frank. Existe apenas uma mensagem divina e ela é o testemunho completo
das Santas Escrituras, a revelação de todo o conselho de salvação de nosso Deus. Homens de Deus não tinham sequer uma mensagem. Não é assim diz fulano ou assim diz o outro, mas assim Deus falou em sua palavra. Homens de Deus se apresentam com a palavra de Deus. Bem-aventurados todos aqueles que também compreenderam muito bem e levaram ao coração a palavra de nosso Senhor, do Evangelho de João, capítulo 13, ou de Mateus 10, depois João 20. Aqui em João, capítulo 13, versículo 20, está escrito: em verdade, vos digo, quem receber aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. Como alguém pode me dizer, não preciso de ninguém, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho tudo? Talvez você tenha tudo do seu ponto de vista, mas será que você tem tudo do ponto de vista de Deus? Você está no estado mais atual, no reino de Deus? Aqui está escrito, nosso Senhor disse, em verdade, e quando se ouve uma vez em verdade, então temos que já prestar muita atenção ao que segue. Quando se ouve duas vezes seguidas, então não se deve sequer continuar lendo, mas sim se, nesse versículo, aprofundar de verdade ao qual se refere. Em verdade, eu vos digo. A quem ele se dirige? Aos seus discípulos. Aqueles de quem se fala aqui no capítulo 13, com quem ele celebrou a ceia, realizou o lava-pés e assim por diante. Ou seja, aos seus. Em verdade, vos digo. Quem então, quando eu enviar alguém, o receber? Nós cremos que um homem foi enviado por Deus. Nós cremos nisso de todo o coração. Como já foi dito anteriormente, não pregamos pessoas, mas agradecemos a Deus por ele ter tido homens. João 20, versículo 21. Então ele lhes disse novamente, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Um direto chamado, em que se sabe o dia, a hora, e se conhece a missão, em que se sabe o que foi dito no chamado. Moisés sabia disso, sim ou não? Moisés sabia o que lhe foi dito no momento do chamado dele. Josué sabia, sim ou não? Elias sabia, sim ou não? Todos eles sabiam. João Batista sabia disso, sim ou não? Todos os homens de Deus sabiam. Paulo relatou isso em algumas passagens, nos Atos dos Apóstolos. Ele conseguiu reproduzir exatamente o que lhe foi dito no seu chamado. Eu te enviarei para longe as nações. Nós temos alguns relatos dessa vivência. Quando as reunimos todas, temos uma visão geral daquilo que aconteceu. Cada homem de Deus sabia o dia, a hora e conhece até hoje o texto exato que saiu da boca do Senhor no momento do chamado. Meus amados, naquela época não se reconhecia nos dias quem era mesmo aquele de quem lemos há pouco, Amós. Lá não foi reconhecido. Então, o homem que lá exercia a supervisão disse, vai-te embora, come o teu pão em outro lugar. Aqui é uma residência real. Aqui nós governamos. Aqui nós temos a palavra. Aqui não há lugar para ti como profeta. E desculpe-me se essa palavra for mencionada algumas vezes. Eu não tenho o conceito diante de mim, mas aqui está escrito muito claro, em nítido, em Amós 7, versículo 12. Então Amazias disse a Amós, vidente, levanta-te, foge. Profetiza lá e fala como teu pão lá, mas em Betel não deves mais atuar como profeta. Ó Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas e persegues o que te são enviados. Uma pergunta, por que não está escrito que persegues os evangelistas
ou os mestres, ou os pastores? Por que não está escrito, quem receber um evangelista receberá a recompensa de um evangelista? Os profetas foram, desde o início, a boca de Deus, do Senhor, aqui nessa terra. E desde sempre, as pessoas não quiseram ouvir a palavra de Deus, queriam tradições piedosas, deixar-se levar um pouco pela melodia gloriosa dos cânticos, pelas belas interpretações que lá são apresentadas. Isso não basta. Deus tem o direito de falar. E certamente a todos que reconhecem que ele é um homem enviado por Deus, para receber o que ele disse. E eu também digo a vocês qual é o truque dessas pessoas que se convencem a si mesmas tantas vezes quanto podem. Não. Ele não pode ser vindo de Deus, pois no momento em que admitissem que ele foi um homem enviado por Deus, eles teriam que se submeter a isso, inclinar-se, e é justamente isso que não querem. Elas querem continuar assim como antes. E por isso, precisam acalmar a consciência, precisam dizer, assim mesmo, algumas frases tranquilizadoras, para então, nessa paz que não é uma paz em Deus, mas em uma paz criada por eles mesmos, permanecer nela. Há uma passagem muito penitente no que diz respeito à proclamação, ao envio de um homem de Deus. Então, temos aqui, em Lucas 7, a melhor resposta, ou a melhor visão geral de como isso pode ser. Lucas, capítulo 7, versículos 29 e 30. E todo o povo que o ouvia, inclusive os publicanos, cumpriram a vontade de Deus ao se deixarem batizar pelo batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o desígnio de salvação de Deus para si mesmos, ao não se deixarem batizar por ele. Alguém poderia perguntar, o plano de salvação de Deus está ligado a um único homem que, de repente, anuncia o batismo e batiza as pessoas no Jordão? De acordo com essa palavra, sim, pois trata-se do próprio Deus que age ali, do próprio Deus que fala ali, do próprio Deus que faz história da salvação aqui na terra. Não se trata de alguém que tem muito dinheiro e se apresenta como evangelista e tudo fica assim, bem assim, quando milhares de pessoas cantam em um coro. Trata-se da história da salvação de Deus aqui nessa terra. E quando se trata do conselho de salvação, e essa palavra temos aqui claramente lida, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o decreto de salvação de Deus para si mesmo, o conselho de salvação. No geral, não pode rejeitá-lo, pois o conselho de Deus permanece. Mas para quem ele permanece? Para aqueles que se submetem a esse conselho divino, não para aqueles que passam ao largo dele. É por isso que está escrito que eles rejeitaram o conselho de salvação de Deus. Portanto, não se tratava de João, nem hoje, não se trata de um homem. Hoje, trata-se, eu digo diante de Deus, do Todo-Poderoso, que um dia julgará mortos e os vivos. Hoje, trata-se na congregação do Deus vivo, do conselho de salvação de Deus, da proclamação do completo conselho de salvação e da realização desse conselho de salvação de Deus. E para isso é necessário que não deixemos de lado as coisas que Deus faz e pensemos, sim, então até agora não cremos de verdade. Em quantos pontos eu tive que me deixar corrigir? Eu aprendi e outras coisas novamente eu vi, mas coisas novas que eu vi, mas fiz como os Bereia, examinei as Escrituras dia após dia para me convencer se era mesmo assim. Pode-se estar na convicção de que o outro está errado e achar até
que pode se provar isso publicamente. E a respeito disso tem que ser dito, não basear-se em uma única passagem bíblica basta. Temos que considerar o completo testemunho. E quando se trata de um tema, é preciso considerar todas as passagens bíblicas relacionadas a esse tema. Quem se baseia em apenas uma passagem pode estar tão equivocado quanto possível. A Escritura, até mesmo o diabo, sempre citava uma. Está escrito, ele dará ordem aos seus anjos e eles sustentarão, carregarão. Esqueça o diabo. Ele conhece a Bíblia melhor do que todos os pregadores. E se é preciso, ele pode citar muito bem. Mas nosso Senhor disse, está todavia escrito. É preciso acrescentar as outras passagens e tomá-las, para então termos uma visão, uma iluminação geral, uma explicação e uma resposta de Deus, não por meio de um único versículo, mas por meio do completo testemunho das Santas Escrituras. E assim, Deus pode continuar caminhando conosco. Mas é preciso abandonar toda arrogância, toda resistência, tudo orgulho próprio, toda presunção, tudo que se pensa de si mesmo, simplesmente se submeter, se inclinar diante da poderosa mão de Deus. Então, não saberemos mais nada melhor do que os outros, então nos inclinamos diante do Senhor. Eu vou contar-lhes como se passou comigo, semelhante ao que aconteceu a um Saulo de Tarso, que então disse, eu considero tudo como lixo para ganhar a Cristo. O que antes era sabido e o que foi aprendido havia desaparecido. Ele havia recebido a revelação de Jesus Cristo e nela ele permaneceu. Nisto ele perseverou. E as coisas que ele sabia de Deus foram-lhe reveladas. Amados, vamos resumir sobre o que falamos aqui hoje. Nós vivemos no fim do tempo do fim, nisso eu creio por plena convicção. Quando o próprio Senhor fala dos sinais dos tempos, quando Ele nos diz ainda, enfatizando e destacando, quando virdes isso acontecer, levantai vossas cabeças, porque sabeis, não porque pensais, porque sabeis, um saber divino baseado no cumprimento da profecia bíblica em nossos dias. Então, sabeis que a vossa redenção se aproxima. Israel retornou, nação contra era contra nação. No fim, deve haver paz. Quando disserem paz, paz e segurança sem perigo, então virá a destruição. Olhemos ao nosso redor. Vejo o que está acontecendo. Divisões entre nações ou de nações e continentes foram superadas. Divisões em termos religiosos de igrejas foram superadas. Tudo aponta para grande unidade global, mundial. Do que se trata? Trata-se também de que a congregação do Deus vivo seja unida sob uma única cabeça, e essa cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a pedra fundamental e a pedra final. Ele é o alfa e o ômega. No campo espiritual, vemos que o Espírito de Deus realmente agiu em todos os lugares, em todas as igrejas e igrejas livres, para que, de alguma forma, seja realizado o último agir, a fim de que o número esteja completo e o Senhor possa retornar. E ele disse em Zacarias 4, não será por exército nem por força que isso acontecerá, mas pelo meu Espírito. E quando leio aqui nesse livro de 270 páginas, que a maneira católica celebra-se a ceia apenas com a hóstia, mas depois canta-se em línguas, quando se diz que Maria é a fundadora e protetora da igreja e muitas outras coisas, então eu consigo discernir isso muito bem. Afinal, eu sei o que está certo e o que não está certo. Mas eu vou me poupar de me intrometer de alguma forma
no agir do Espírito Santo. Deixem o agir do Espírito Santo, dê espaço livre a isso, para que ele possa ser derramado sobre toda a carne, a fim de que então, pelo o agir do Espírito Santo, a palavra seja acrescentada e, por fim, no fim, possa ser adorado em espírito e na verdade. Ou seja, a palavra é a verdade. E assim, Deus escolherá de todos os povos, línguas e nações, dentre todas as denominações, os seus para fora chamará. Uma coisa é certa: não será arrebatado nenhum movimento carismático, mas arrebatado será a noiva do Cordeiro, que foi lavada no sangue do Cordeiro. Sou redimido, posso me gloriar. A que levou a palavra, que foi selada pelo Espírito para o dia da redenção do corpo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu. Nem todos os que expulsam demônios, como lemos em Lucas 7, versículo 21. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós discernimos entre a poderosa ação do Espírito de Deus e a cristalização da verdadeira noiva do Cordeiro, que se adorna, que é aperfeiçoada, que leva o nome do noivo, que carrega a sua essência, que carrega a sua vida, que está selada com o Espírito Santo para o dia da redenção. Não a nós cabe julgar, mas ao Senhor. E estamos convictos de que Ele seguirá o seu caminho, como está escrito, de todas as nações são-lhe agradáveis aqueles que se arrependem e que vêm a Ele. Quem foi Martinho Lutero? Um monge católico romano. Quem foram todos os outros grandes homens de que Deus precisou ao longo da história? Eles vieram de diferentes igrejas. E também agora, para concluir, Deus chama de entre todos os povos, línguas e nações para fora. Mas trata-se daquilo que Jesus disse: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós distinguimos entre abalar e agitar, entre uma ação do Espírito Santo e, em seguida, a condução, preparação da verdadeira noiva do Cordeiro. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, por suas maravilhosas obras e seu agir em nossos dias. Louvado seja Ele para toda a eternidade. Aleluia. Amém. Amém. Vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Irmão Russo, você gostaria de agradecer? Pai Celestial, nós te agradecemos de coração por tua preciosa e santa palavra, também por esta hora da manhã, ó Senhor. Nós te agradecemos intimamente por tu nos teres recebido com misericórdia, nos teres arrancado de tudo, nos teres dado clareza, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor, sobre o teu falar, ó Senhor. Senhor, nós não queremos nos levantar a nós mesmos, mas nós nos humilhamos diante de ti, o Senhor vivo, o verdadeiro e fiel, e te damos graças, Senhor, intimamente por tua graça, por tua fidelidade, por tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por chamares em nossos dias pessoas para fora, que tu iluminas, Senhor, assim como tu iluminaste um Saulo no caminho para Damasco, Senhor. Louvor e gratidão, glória e adoração, Senhor. Nós te pedimos, chama ainda de entre as denominações os teus eleitos, ó Senhor, chama para fora. Deixa que eles venham a ti e que juntos, ombro a ombro, te sirvamos, Senhor. E esperemos, Senhor, pela tua vinda, aparição em breve, Senhor, pois tu aparecerás em breve, Senhor. Louvado sejas, glorificado sejas e adorado seja, Senhor. Vemos pessoas seguindo os seus próprios caminhos, as suas próprias tradições, suas próprias, sim, o que receberam do passado, Senhor. Mas o teu povo vai de clareza em clareza, avança de degrau em degrau e sobe ao céu. Aleluia. Louvado seja, honra e glória seja a ti. Também por esta hora da manhã, no nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Amém.